Meu nome é Lucas Galdino e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as bases do eye tracking ou rastreamento do movimento ocular. Esse é mais um vídeo da Brain Support. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre o que é eye tracking, como ele funciona? Muito provavelmente, se você ouviu, ele está muito atrelado às práticas relacionadas ao consumo e comportamento do consumidor e neurociência também. Então, para entender um pouco mais sobre o funcionamento do movimento ocular, a gente precisa voltar um pouco para a anatomia e mostrar como é que o olho se locomove, como ele se move, né? Então, como toda a movimentação do nosso corpo, a gente utiliza de músculos que circundam o globo ocular. Esses músculos são os músculos reto superior, inferior, lateral e medial, e o músculo superior oblíquo e o músculo inferior oblíquo, que fazem as rotações internas e externas. Com base no entendimento desses músculos que circundam anatomicamente o globo ocular, a gente tem como mostrar aqui nessa figura do lado direito quais são os possíveis tipos de movimentação que o globo ocular faz. Né? Então a gente tem a movimentação medial, que é quando o olho movimenta em direção ao centro do corpo. A movimentação lateral, que é quando o olho movimenta-se em relação à parte lateral do corpo, seja ela direita ou esquerda. A movimentação de elevação, que é quando a gente olha com o globo ocular para cima, direciona o olhar para cima. E a movimentação do tipo depressão, né, que é a movimentação inferior, que é quando a gente movimenta o globo ocular para baixo. Né. Junto com esses tipos de movimentação, que ocorrem a partir dos músculos superior, reto, inferior, lateral e medial, também existe a rotação interna e rotação interna e rotação externa, que são realizados pelos músculos oblíquos superiores e inferiores. Então, uma vez que a gente entende como o olho se movimenta, a gente entende que existe um padrão, e esse padrão não é totalmente sinergético. Se existe um músculo, se existem 4 músculos que estão dispostos em superior, inferior, inferior, medial e lateral, e os músculos oblíquos, não é possível a gente fazer uma movimentação circular com o globo ocular sem realização de pequenos movimentos e contrações abruptas, que vão ser mostradas posteriormente para vocês. Então, nessa imagem aqui, eu peço que vocês olhem, certamente vocês já identificaram do que se trata essa imagem. É uma pintura, onde a gente vê aqui o céu, folhas, árvores, pequenos jarros com flores, postes, luzes, etc. Então, faça o seguinte, olha para esses 3 pontos de luz aqui, para essas três luzes no poste. Se você olhar fixamente nesses 3 pontos, você não vai conseguir distinguir ou contar quantos pontos de luz tem aqui, quantas lamparinas tem desse lado direito, porque a nossa visão ela é focal. E o que, apesar da gente estar focando nesse ponto que a seta está indicando, o que diz para a nossa mente, o que diz para o nosso cérebro, o que existe desse outro lado, é simplesmente a memória do campo visual ou da área focal que eu já tinha passado o olho antes. Da mesma forma, se eu pedir para vocês olharem para essa lamparina do lado direito aqui, abaixo da seta em vermelho. Se vocês olharem para essa lamparina aqui, vocês vão perceber que, apesar de vocês saberem que desse lado esquerdo a gente tem 3 luzes nesse poste, se você focar, não dá para a gente fazer a contabilização, porque a nossa visão ela é focada, diferente de alguns outros animais, como a águia ou alguns outros mamíferos. A gente tem um foco visual para economia de energia, isso é evolutivo, e a nossa memória, que é um pouco mais desenvolvida do que outros animais, ela nos ajuda a reconstruir a imagem no nosso cérebro, na nossa mente. Então, baseado nisso que eu falei de foco, as áreas de foco elas estão relacionadas às áreas anatômicas da retina. Né? Então, nessa imagem a gente vê, a partir do ponto de vista desse observador aqui, que está em uma vista lateral, dá para ver algumas áreas que são tracejadas, e essas áreas a gente entende como as áreas de foco visual. Então, o que acontece? Nessa parte em F aqui corresponde à área foveal, que vai ser explicada posteriormente. Ela corresponde de 1 a 2%, de 1 a 2 graus de ciclo, ciclo por ângulo visual. Né? Então, é a área que existe maior quantidade de foco, seguida da área parafoveal, que compreende de 2 a 5 graus por campo, por 2 a 5 graus de campo visual. Então, a gente vê que existe uma progressão na quantidade de desfoque da imagem, de modo que na área foveal existe uma maior qualidade da imagem adquirida e na área parafoveal na menor qualidade da imagem, né, maior borrão.
Então, nessa área periférica aqui, corresponde de 6 a 220 graus de ciclo visual, do campo visual. Então, assim, para entender um pouco mais como funciona isso aqui, eu peço que vocês olhem na ponta do dedo de vocês. Coloca o dedo assim, olha na ponta do dedo. Você percebe que a ponta do dedo ela vai estar focada, você vai conseguir ver os mínimos detalhes. Mas o fundo, você não vai ver com tantos detalhes. O que ajuda você a reconstruir e saber o que tem ali é justamente a sua memória, por mais que você veja com menos detalhes, né? Isso é muito importante porque, assim, por mais que essa área periférica ela esteja em desfoque, alguns estímulos de alerta, coisas em vermelho, geralmente, elas despertam nossa atenção. Então, para a gente percorrer uma cena visual, a definição de uma cena visual é exatamente o que a gente vê no momento com nossos olhos. Né? Então, para a gente percorrer uma cena visual, entender o que está acontecendo, a gente precisa mover nossa zona de foco, ou seja, a gente precisa movimentar o nosso olho para com que a zona de foco, ou seja, a zona foveal, atinja diferentes áreas da cena visual. E atingindo diferentes áreas da cena visual, a gente vai compreender o que é a cena visual. Né? Então, baseado nisso, a gente tem essa imagem aqui que mostra a anatomia do olho. Né? Nessa parte anterior aqui é a parte que a gente consegue observar, onde existe a córnea, que é a zona que faz a primeira integração dos feixes luminosos. Então, aqui a gente tem a íris e a pupila, né, seguido das lentes, que faz com que a luz ela se propague para a parte posterior do olho, né, passa por toda a parte líquida, né, o molículo, o rumo aquoso, etc. E ela vai ser projetada aqui na retina. Na retina tem uma zona especial, uma zona que chama fóvea. É nessa área que existe o foco visual. Então, a área do campo visual em que a gente tem o maior foco corresponde exatamente a essa área que está sendo projetada na fóvea. Então, aqui na fóvea, a gente tem, como está sendo mostrado nessa imagem aqui. Aqui na fóvea, a gente tem a maior qualidade da cena visual sendo visualizada, seguido da diminuição da qualidade, ou seja, o aumento do borrão da imagem. Então, por causa disso, por, por motivos que a gente precisa movimentar o nosso olho para direcionar a nossa fóvea para diferentes padrões do campo visual, é importante a gente fazer o eye tracking, porque isso mostra várias variáveis comportamentais relacionadas ao processamento da cena visual, tanto para pessoas que têm epilepsia, tanto para pessoas que têm dislexia, para pessoas com grupos de pacientes psiquiátricos, por exemplo. Então, baseado no tipo de movimentação ocular, essa imagem quebra o paradigma que muita gente acha, né? Por mais que a gente faça movimentação, por exemplo, tenta mover o seu olho em forma de arco, assim, né? Se a gente mover com forma de arco, o que vai acontecer é que não vai existir um traçado contínuo do movimento do olho, né? Porque não existe um músculo que circunda um globo ocular e faz com que ele se movimente dessa forma. Os músculos são um superior, um inferior, um medial e outro lateral, junto com os oblíquos. Então, diferente do esperado, o traçado real do movimento que o olho faz é um traçado reto, e esse traçado reto na cena visual para direcionar a fóvea, ele tem diferentes propriedades. Então, ao invés de a gente fazer esse tipo de traçado, a gente faz um traçado retilíneo, onde o olho sai, a ponta da fóvea no campo visual sai desse ponto aqui, faz um traço retilíneo até essa parte da interjeição entre os dois traços, entre as duas linhas, e segue o caminho para outra parte do campo visual, diferente do que a gente acha. Né? Só é possível o olho fazer movimentos que não sejam retilíneos quando a gente segue uma trajetória. Por exemplo, se eu sigo a trajetória do meu dedo, o movimento ocular ele não vai ser retilíneo. Mas se tiver num campo visual normal, onde a cena visual está parada, eu exploro o ambiente baseado em sacadas, né, que é o que a gente chama esses movimentos retilíneos. Né? Vai ser explicado posteriormente com mais detalhes. Então aqui a gente vê como o eye tracking funciona. Né? Baseado no padrão de movimentação, a gente precisa saber qual o padrão de movimentação do olho. Então, uma maneira de se solucionar isso com o eye tracking é a partir da emissão de luz infravermelha do tipo próximo, que é exatamente aquele tipo de luz no comprimento de onda do NIRS, que é uma metodologia para registro anatômico do funcionamento do córtex cerebral, que também tem um material da Brain Support sobre ele. Vou deixar o link aqui na descrição. Então,
O eye tracking é nada mais do que a emissão de luz infravermelha a partir de uma fonte emissora. Essa luz ela vai ser absorvida pelo olho. Uma vez que é absorvida pelo olho, ela vai ser refletida. Então, esse ponto em branco aqui é a luz infravermelha refletida, que uma câmera é capaz de captar. Então, nessa figura da esquerda aqui, a gente vê o olho olhando diretamente para a câmera. Quando ele olha diretamente para a câmera, esse padrão de reflexão da luz infravermelha do tipo próximo, ele é dessa maneira, central à pupila. Quando o indivíduo olha para baixo da câmera, esse padrão ocorre. Quando o indivíduo olha para cima, esse padrão ocorre. Então, a partir da identificação desses padrões, é possível você fazer um traçado no campo visual e identificar quais foram os movimentos oculares dessa pessoa. Né? Então, aqui a gente consegue ver os principais padrões. Mesmo a gente sabendo que isso não é uma imagem com qualidade razoável, a gente consegue identificar que isso aqui é um cavalo, que isso aqui é uma charrete, que aqui temos a rua, que aqui temos prédios antigos, etc. Então, para identificar como funciona isso, imagine esse traçado aqui em laranja, né? Esse ponto em laranja aqui, mais escuro, é uma fixação, é o ponto onde eu fixo a minha fóvea por um tempo, né? A área da visão foveal, ou seja, a área parafoveal é essa área circundada. E aí, quando eu faço a movimentação do meu olho desse ponto do cavalo para este ponto do cavalo aqui, ocorre uma sacada, que é um movimento retilíneo de um lugar do campo visual para o outro. Ou seja, nada mais é do que a movimentação dos músculos dos olhos para o direcionamento da fóvea para outro lugar do campo visual. Então é assim que a gente explora o campo visual. Né? Então existe uma fixação, uma sacada seguida de uma fixação. Né? Então, de certa forma, a gente pode fazer um padrão dos tipos de movimentação realizados pelo olho para a exploração do campo visual. Então aqui a gente vê alguns tipos de análise. Então, de certa forma, o que os eye trackers podem dizer para a gente? O primeiro tipo de estudo e o primeiro tipo de metodologia possível de realização com eye tracking é o eye tracking de localização, né? Então, onde a gente faz pequenos voxels, ou seja, pequenas áreas. Então a gente tem um campo visual que pode ser uma cena externa, ou seja, uma colocação de um óculos de eye tracking para um ambiente externo. Geralmente, esse tipo de metodologia de localização, ele é feito com experimentos indoor, ou seja, dentro de laboratórios, para estímulos fixos. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o eixo X e o eixo Y, e a gente subdivide esse eixo em valores e faz o rastreamento do movimento ocular para extrair os valores no eixo X e no eixo Y relacionado ao padrão de movimentação ocular. Então, o que é que a gente tem aqui, como vocês já sabem? Esses pontos mais grandes aqui, esses pontos maiores, significam os pontos de fixação e os traços das sacadas. Então, isso mostra que a gente explorou essa cena visual saindo daqui, vindo para esse outro ponto, para esse outro ponto, para esse outro ponto. Então a gente vê que a movimentação dos olhos, quando ela é autônoma, ela não é curvilínea, ela é sempre reta. E esse padrão de exploração vai dizer para a gente como vários grupos se comportam, inclusive relacionados ao padrão de consumo, padrão comportamental do consumo. Outro tipo de metodologia, outro tipo de resultado que os atletas podem nos dizer é com relação à duração da fixação. Então, da mesma forma que a gente vê aqui, mas aqui nessa imagem anterior, a gente vê a localização da fixação. Aqui a gente consegue ver a duração da fixação. Então, cada número dentro dessas bolas em roxo aqui, desses círculos em roxo, é a sequência dos movimentos sacádicos e das fixações. Então, aqui a gente vê que o movimento começou no ponto zero, que é esse ponto aqui, e houve uma exploração da cena visual. Então, quanto maior o círculo, maior a duração da fixação. E o número de sacadas é medido pelos movimentos retilíneos, ou seja, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Contando a quantidade de linhas, a gente tem a quantidade de sacadas. E esse número de fixação e o número de duração e o número com relação à duração da fixação também pode ser extraído, né? Então, isso está relacionado ao tempo que a gente demora para focar uma área na fóvea também, né? Então, com relação, vendo em detalhes, aqui está sendo mostrado como funciona uma fixação, uma sacada e uma microsacada, né? Então, estudos já mostraram que o nosso olho, por mais que a gente esteja parado,
por mais que a gente pare a nossa fóvea em um local do campo visual, os movimentos oculares eles não param. Então, o que a gente vê em detalhes aqui? Existe uma sacada seguida de um ponto de fixação. Porém, dentro do ponto de fixação, existe um processo chamado de microsacadas, que são pequenas explorações no campo visual do ponto de fixação, ou seja, do ponto de maior acuidade visual, ou seja, do ponto de maior qualidade ou o ponto que está na foto. E aqui a gente vê isso também, outra sacada seguida de uma fixação com micro movimentações, ou seja, micro sacadas. Todos esses tipos de dados que eu falei com relação à localização, com relação à duração, com relação à quantidade de sacadas e com relação à quantidade de micro sacadas, eles são extraídos. E a gente pode ver aqui um estudo bem legal que mostrou o movimento sacádico, o padrão do movimento sacádico, para um grupo de indivíduos saudáveis e para um grupo de indivíduos com dislexia. Então a gente mostra que o indivíduo saudável ele percorreu esse labirinto de forma retilínea, de certa forma, onde existiram diferentes padrões com pontos de fixação maiores ou menores, e esses pontos de fixação eles são maiores, geralmente perto das curvas, o que não ocorreu da mesma forma com pessoas que são disléxicas. O indivíduo saiu do ponto A, dessa primeira mosca aqui, para chegar nessa flor, ele percorreu todo um caminho com movimentos sacádicos e pontos de fixação diferenciados. Então, isso é um tipo de metodologia possível para se fazer com eye tracking. Então, a gente pode pegar um eye tracking e colocar numa pessoa que utilizou a ayahuasca, por exemplo, e ver qual o padrão de movimentação ocular. Como essa pessoa explora o ambiente? Existe uma maior quantidade de fixação? Existe uma menor quantidade de fixação? Uma maior quantidade de sacadas? Se a quantidade de sacadas for a mesma, será que existe uma maior quantidade de micro sacadas, por exemplo? Então, todos esses tipos de metodologias são possíveis. Com relação aos modelos disponíveis, existem diversos. Eles podem ser modelos mobile, ou seja, dispositivos que a gente pode colocar no bolso, levar para fora do laboratório para fazer experimento fora, em um ambiente outdoor. Então, aqui a gente vê alguns tipos de metodologia, né? Essas metodologias são metodologias ou modelos indoor, que são feitos dentro do laboratório. Então, a gente tem dois tipos principais. O eye tracker de mesa, ou seja, ele pode ser acoplado abaixo de um monitor. Esse eye tracking, essa parte de emissão de luz, ela pode estar tanto na mesa quanto nessa base aqui. O paciente ou o participante ele encosta o queixo e deixa o rosto fixo, e esse padrão de emissão e recepção daquele pontinho da luz que é refletida a partir do olho, ele é registrado por esse aparelho aqui, que ele pode estar, como eu falei, tanto nessa base quanto no próprio apoio de queixo, e vai ser feito o rastreamento do movimento ocular do indivíduo. Bem como esse mesmo padrão de emissão e recepção de luz infravermelha do tipo próximo, ela pode ser a partir de um dispositivo colocado na cabeça diretamente do participante. Qual é a vantagem disso? Porque nessa metodologia aqui, que é uma metodologia de um sistema da Argo Science, que eu já vou ter outro vídeo falando sobre ele em detalhes, você consegue fazer movimentações laterais do olho e explorar o ambiente com mais fidedignidade, como se a gente tivesse um ambiente natural. Diferente do que ocorre com o eye tracking do tipo do apoio do queixo. Com o apoio do queixo, a gente deixa o rosto centrado, fixo, e o único tipo de estímulo que a gente vai poder utilizar e fazer o rastreamento é o estímulo que vai estar na tela do computador. Outros tipos de metodologias possíveis são as metodologias ou os modelos que são totalmente portáteis. Por exemplo, a colocação de um óculos real, por exemplo, com um dispositivo que filma a cena visual, como a gente pode ver aqui, e outro dispositivo que emite luz infravermelha do tipo próximo para o nosso olho e registra a reflexão desse mesmo comprimento de onda de volta e faz o mapeamento da cena visual em um sistema totalmente mobile. Esse sistema também é um sistema da Argo Science, então a gente coloca o óculos, passa um fio que passa por trás da orelha do indivíduo, do participante, e esse sistema é um sistema basicamente 10 centímetros por 7, é colocado no bolso e o indivíduo pode sair em um ambiente outdoor, em um ambiente real, para a realização dos padrões de movimentos sacádicos, para a realização dos pontos de fixação, duração de fixação e etc. Bem como também existe um sistema para a relação
Com relação ao treinamento, então aqui a gente vê, por exemplo, um simulador de cabine de avião, onde existem diferentes pontos no eixo Z. Diferente desse tipo de metodologia, onde a gente só tem o eixo X e o eixo Y para analisar, também é possível analisar o ponto de fixação relacionado ao ponto Z. Ou seja, se eu estou num carro, por exemplo, dirigindo, eu posso olhar tanto para o carro da frente quanto para um prédio que está a 200 metros. Então, também é possível fazer o ponto de fixação, a distância entre o indivíduo que está com o eye tracker, sendo observado, e o estímulo que está sendo observado nos três eixos, no eixo X, Y e Z. Então, aqui a gente observa que esse painel está muito mais distante do que o painel próximo, então esse eye tracking consegue captar esses estímulos. De certa forma, essas são as bases do eye tracking ou do rastreamento do movimento ocular. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o funcionamento. Como revisão, nada mais é do que a emissão e captação de luz no olho e o corregistro das movimentações e dos movimentos sacáticos. Lembrando que é possível fazer diferentes tipos de metodologias, diferentes tipos de registro, para diferentes grupos e descrever coisas fantásticas com relação ao modo com que processamos a cena visual. É isso, pessoal. O nosso contato está na descrição. Qualquer dúvida com relação à metodologia de pesquisa ou equipamentos, pode mandar e-mail para a gente. Um abraço e até a próxima.